Todos com a santa paz do Senhor Jesus, amém? Estou contente mais uma vez por estarmos aqui, para fazermos assim a vontade do Senhor naquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Eu tinha prometido para os irmãos também que iríamos estar fazendo estudos aos domingos, às 9 da manhã, falando a respeito da igreja, da vinda de Cristo, tá? E essa revista, irmão, que nós vamos estar estudando durante esse mês, é uma revista antiga, só que o assunto dessa revista é um assunto que me faz desejar estar falando a respeito, porque é um assunto para os nossos tempos, tá? Não vou dizer para os nossos dias, porque muitos de nós ainda dormiremos no Senhor antes que esse evento aconteça. Mas o que Deus vai dar a graça de estar ensinando aqui no dia de hoje é para a preparação da igreja para esse evento. Eu vou convidar os irmãos a fechar os seus olhos e vamos fazer uma oração antes de começar esse estudo, para que o Senhor nos dê a guia perfeita pelo seu Espírito Santo para não falarmos nada de nós mesmos e ensinarmos realmente o que está dentro da palavra. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos por esse momento, Senhor, de estarmos aqui, ensinando um pouco daquilo que tu nos ensinaste para o teu povo. Toma nos nossos lábios nas tuas mãos, ó Deus, para que nós possamos ensinar aquilo que te convém. Não, Senhor, aquilo que nós imaginamos conhecer, mas aquilo que está dentro da tua palavra. Faz o teu povo que vai ouvir esta mensagem, esta palavra, este estudo, entender o verdadeiro significado daquilo que tu quer que eles entendam, para se preparar para este grande evento. Graças te damos por tudo. Tudo nós te pedimos e te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia. Convido os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de 1 Tessalonicenses 4, do versículo 13 ao 18. Carta do apóstolo Paulo a Tessalônica, no seu capítulo 4, versículo 13 a 18. 1 Tessalonicenses. Amém? Glória a Deus. O texto da palavra diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? O apóstolo Paulo, irmãos, através desse texto, ele estava querendo ensinar à igreja de Tessalônica que haverá um dia cujo esse evento é chamado de o arrebatamento coletivo da igreja, vai acontecer. E quando esse evento acontecer, irmãos, igreja de Deus, nós que estamos aqui para aprender do Senhor, sejamos já crentes batizados ou simpatizantes do Evangelho, como dizem por aí em alguns termos, precisamos estar preparados para esse grande dia. Por quê, irmão? O arrebatamento é um evento que nós não sabemos o dia nem a hora que vai acontecer, não vai ter
como é que se diz, um momento especial para nos direcionar a atenção para esse evento, tá? Não vai ter nada mais do que já está sendo visto durante os séculos, tá? Que nos aponte para este momento. Então precisamos estar preparados de todas as formas possíveis para quando esse evento acontecer nós estarmos preparados. O que é e quando se dará o arrebatamento? A palavra grega para arrebatamento é harpazo e significa retirada brusca. Nós vemos no livro do Evangelho segundo Mateus falar a respeito da vinda de Cristo, salvo engano, no capítulo 24, dizendo que o Senhor descerá e todo olho verá, e trará com ele 4 anjos que trocará trombetas nos 4 cantos cardeais da terra. E fala também sobre um arrebatamento, que é uma retirada brusca. Existe uma singularidade entre os dois eventos. O evento que nós vamos aprender hoje, e não vamos tocar no assunto do outro evento, é o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja pegará muita gente de surpresa, porque um será deixado, o outro será levado. Saberá que houve o arrebatamento, porque isso está escrito na Bíblia. E que você seja crente, que você não seja crente, que você acredite, que você não acredite, você sabe que esse evento vai acontecer. Muitos não querem aceitar porque dizem que é história da carochinha, outros dizem que isso daí já vem sendo prometido desde os tataravós e que não aconteceu e que não vai acontecer, que isso é impossível de acontecer. Para onde é que vai tanta gente, tá? Como se nós tivéssemos esquecido de textos da Bíblia que falam que o Senhor Jesus, ele subiria quando ele veio em carne aqui, habitou entre nós, mas quando ele estivesse lá em cima, ele prepararia casas para aqueles que são dele, para que quando ele voltasse, levasse com ele, para que onde ele estiver, nós estivéssemos também. Mas parece que as pessoas leem a Bíblia nos dias de hoje como se fosse um best-seller, alguém que criou. Outros dizem até que a Bíblia, no caso, foi escrita por mãos humanas e que muita coisa que ali está foi invenção do homem. Uns dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas, irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a voz de Deus. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus. A Bíblia é a boca de Deus falando. A Bíblia é a interpretação linguística de Deus para com o homem na terra, usando o Espírito Santo, com mais de 40 homens, em épocas totalmente diferentes, cidades, países totalmente diferentes, falando da mesma coisa que já tinha sido profetizado desde o tempo dos profetas e traduzindo para os nossos idiomas nos dias de hoje para que a palavra pudesse ser aceita e entendida por todos. Mas o nosso adversário, ele que já foi expulso, nós conhecemos a história. Uns tratam até hoje o diabo como um ser bonzinho, um ser simplesmente revolucionário que Deus não entendeu, mas não é nada disso. Porque nós sabemos que, estando em Deus, todo o nosso sentimento é bom, mas por causa do livre-arbítrio que Deus nos deu para entendermos a sua bondade e atendermos a Ele, obedecermos a Ele, é questão de consciência. Essa mesma consciência dada a nós, seres humanos, também foi dada aos anjos. E ele optou por não obedecer e por isso ele foi expulso.
Porque na casa de nós, pessoas, seres humanos, nós escolhemos quem fica do nosso lado, quem fica da nossa casa, e na casa de Deus também não é diferente. Se não obedece à sua palavra, ele não tem a obrigação nenhuma de manter essa pessoa ao seu lado, e assim acontece com nós nos dias de hoje, como bem aconteceu com seu maior anjo, que era um querubim, e estava assistindo diante de Deus durante todo o tempo. E por causa da sua desobediência, Deus assim o expulsou, e para ele não tem mais jeito, mas para você ainda tem. E é por isso que o Espírito Santo está na terra, que a igreja está na terra, para que você possa ser convertido por Deus através do Espírito Santo aqui junto com a igreja. O arrebatamento será uma retirada sobrenatural e rápida da igreja do Senhor da terra, culminando no encontro com Jesus nos ares. Então aqueles que forem arrebatados encontrará com o Senhor nos ares, mas a terra não verá, porque será um arrebatamento coletivo, mas é um arrebatamento secreto. Quando se dará o arrebatamento? Ao longo da história, muitas pessoas se aventuram em marcar o dia, a hora em que o Senhor Jesus voltaria. Não vou citar nomes de ministérios. Olha, teve ministério que marcou a vida de Cristo já por 3 vezes. Outros tentou adivinhar. O Senhor Jesus mesmo disse que enquanto ele em carne aqui estava, ninguém sabia, só o Pai. Outros ainda acreditam, hoje já acreditam que o Senhor Jesus hoje já sabe. Mas isso é um segredo. Se ele sabe, se ele não sabe, ele vai receber uma ordem. E quando ele receber essa ordem de Deus Pai, ele vai vir cumprir, porque ele é obediente. E ele sabe que o momento que ele está esperando para o arrebatamento da igreja é o que culmina com toda a sua missão. Porque a sua missão justamente foi para salvar o povo. E salvar o povo para quê? Para levar para onde ele está, para que onde ele estiver, nós estejamos também. Então, se você recebeu algum áudio no seu aplicativo de mensagem marcando o dia e a hora de Jesus, não acredite, é mentiroso. Porque no céu, conforme a palavra está escrito, não sabemos se hoje por ele estar glorificado e ao lado do Pai, se ele já sabe, mas a Bíblia nos diz que ninguém, nem no céu sabe, a não ser o Pai. Na caminhada dos israelitas rumo à terra prometida, o Senhor mandou Moisés fazer 2 trombetas de prata, pois na Bíblia a prata é símbolo de redenção. Elas seriam utilizadas para convocar a congregação para a partida dos arraiais. A trombeta, salvo engano, também foi usada também no dia da queda do muro de Jericó, a rendição do povo de Jericó, tá? Rendição, quer dizer, proposital, porque Deus estava mostrando ali que os muros de Jericó tinham se rendido à presença de Deus, né? E o toque da trombeta, a trombeta também deveria ser tocada nas solenidades e no princípio dos meses. O toque da trombeta tinha a finalidade de lembrar os israelitas que o Senhor era o Deus deles, que o resgataram da escravidão no Egito. Isso nós vamos encontrar no livro de Números, no seu capítulo 10, versículo 2 a 10. No arrebatamento, a trombeta também soará, como nos dias de Moisés. 1 Coríntios 15, versículo 52. O Senhor estará convocando o seu povo desde o primeiro justo morto, o qual ressuscitará até os que estiverem vivos na sua vinda, os quais serão transformados a encontrar o Senhor nos ares, nesse instante solene de alegria para todos os salvos em Jesus Cristo. Quando ele fala aqui, irmão, em justo morto, eu gostaria de explicar para os irmãos que existem 4 qualidades de povos. Existe o justo morto, o justo vivo, o ímpio morto e o ímpio vivo. O justo morto, no arrebatamento da igreja, ele será trasladado. Ele ressuscitará, desaparecerá aqui, aparecerá com o corpo transformado já no alto, a encontrar o Senhor nos ares. O justo vivo
ele será arrebatado, como Elias foi, e Eliseu viu ele partindo, tá? Só que vai ser uma velocidade assustadora, tá? Mas talvez, quem sabe, a tecnologia da época possa até notar o sugar de um grande povo saindo da terra e indo para algum lugar, ao qual eles não saberão explicar para onde foram, mas será arrebatado. A diferença do justo morto para o justo vivo é que um será trasladado, desaparecerá aqui e já aparecerá dos ares, e o arrebatado se verá saindo, talvez numa velocidade extrema, tá? Mas a diferença é que no arrebatamento Eliseu viu Elias saindo. Não se diz a quantidade de segundos, de minutos que aconteceu essa transição, mas ele viu Elias saindo. No caso de Enoque, ele desapareceu. Só que ele aparecerá nos ares, a igreja que for trasladada de justo, mortos, seja justo dos nossos dias que o Senhor está levando, ou aqueles que já dormem no Senhor, como Abraão, Isaque, Jacó e diversos outros profetas do passado e irmãos que serviram ao Senhor antes de nós. Amém? Então, esse evento, ele será para o justo, vivo, e o justo morto. O ímpio morto continuará morto. Porque se o ímpio morto levantasse e soubesse do que tinha acontecido, ele teria a oportunidade para o arrependimento. E ele só vai se levantar no juízo final para ser julgado pelas suas obras e condenado, a grande maioria. E os ímpios vivos, eles saberão do que aconteceu. Testemunharão o evento. Mas eles não subirão. Ficarão aqui na terra para, junto com muitos outros, participar da grande tribulação. Amém? O arrebatamento da igreja para os crentes é a nossa esperança. Os crentes em Jesus pela fé têm a esperança e a certeza de que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. É como nós falamos aqui, tá? Não tem esse negócio de, vai vir fulano, vai aparecer ciclano. Não, nada disso. Os sinais do arrebatamento da igreja é guerra e rumores de guerra em diversos lugares, pestes, pai contra filho, filho contra mãe, peste, doenças, fome, como é que se diz? O esfriamento do amor. São essas coisas que já estão acontecendo. Isso já vem acontecendo há bastante tempo. Nós que moramos no Brasil ainda temos a liberdade de falar do Evangelho. Mas já tem alguns irmãos que aí ao redor do mundo já vêm morrendo por causa do Evangelho. Países como Síria, países como que fazem parte do continente africano. Quantos irmãos nossos estão morrendo simplesmente porque anunciam o nome de Jesus, né? Países, irmãos, como China, que proíbe-se o Evangelho, países como Rússia e outros aí que perseguem o Evangelho, porque não acreditam, né? E outros países que não me vem à memória do momento, mas que a religião lá é contrária ao cristianismo, e quem prega o cristianismo é perseguido, e muitos deles até mesmo ao fio da espada, só porque não está acontecendo no Brasil. Ainda vai acontecer isso? Não, já tem acontecido, não é obrigado todas as profecias do Apocalipse a acontecer no Brasil. O importante é que elas se cumpram, e mesmo que seja em algum lugar do mundo, então precisamos estar atentos, porque todos os sinais para o arrebatamento já estão acontecendo. A certeza e a esperança de que Jesus voltará nos leva a viver como Simeão. Os irmãos lembram que quando José e Maria foram apresentar Jesus do 8º dia do seu nascimento, e tinha lá um homem justo e temente a Deus chamado Simeão,
que quando viu Jesus entrando para ser apresentado ao sacerdote, ele carrega o menino nos braços e diz: agora pode me recolher, Senhor, me leva em paz, porque eu vi a salvação de Israel. Então nós precisamos ter essa mesma certeza de que o Senhor Jesus vai vir. Por quê? Porque tudo o que foi profetizado a respeito da vinda do Senhor já está no seu fiel cumprimento. Todos os salvos em Jesus Cristo serão arrebatados e no piscar de olhos transformados. Deixaremos o nosso corpo abatido e receberemos um corpo glorioso, imortal e incorruptível, semelhante ao corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos vão encontrar isso no livro da carta do apóstolo Paulo a Filipenses, ao povo de Filipos, no seu capítulo 3, versículo 21. Por que seremos transformados, irmão? Porque esse corpo corruptível não poderá adentrar o céu, porque é o corpo cheio de pecado. É um corpo que herdou a natureza adâmica. E quando o Senhor Jesus vem e nos compra com preço de sangue, ele nos dá um corpo, a possibilidade de, sendo salvos, recebermos um corpo igual ao dos anjos, um corpo glorificado. Em continuidade ao sermão profético de Mateus 24, Jesus contou a parábola das 10 virgens. O casamento hebreu possuía uma longa celebração que chegava a durar dias, e uma parte importante do cerimonial era inicial, no qual o noivo, em um cortejo, ia ao encontro da noiva. Segundo Jesus, o noivo tardou a chegar, e as damas de honra adormeceram. Ali não são noivas, tá? Não são as 10 noivas. Ali são, quando fala sobre a parábola das 10 virgens, é a parábola falando das moças que faziam parte do cerimonial, do cortejo, tá? A qual, quando o noivo iria chegando ou ia saindo com a noiva, elas iam jogando pétalas de rosa do caminho, preparando o caminho do noivo e do cortejo nupcial. Só que como ele demora a chegar, as damas de honra adormeceram. As prudentes tinham azeite suficiente, elas jogavam pétalas de rosas e, perdoa, irmãos, acendiam as lâmpadas para iluminar o caminho, tá? Então, as que eram prudentes tinham azeite suficiente para manterem as lâmpadas acesas. Já as que não eram prudentes não tinham condição de manter as lâmpadas acesas, porque ao dormirem, ao adormecerem, ao achar que o noivo estava demorando, não se prepararam para o evento. E hoje, irmão, por mais que achemos que está demorando o arrebatamento, precisamos estar preparados para quando esse evento chegar. Porque nós temos a mania de marcarmos tempo para todas as coisas. Até mesmo as promessas que o Senhor Jesus faz na nossa vida, que Deus faz nas nossas vidas, a gente fica tão ansioso que aconteça, irmão. E quando não acontece, parece que vamos perdendo a credibilidade naquilo que nos foi profetizado. Mas isso não quebra o compromisso de Deus com você, porque tudo aquilo que saiu da boca de Deus, Ele vai cumprir na sua vida. Então, se as promessas feitas por Deus em relação à vida, Ele vai cumprir, quanto mais a promessa de arrebatamento. Então, vai cumprir, mas para isso você precisa estar prudente, vigilante, para não fazer como as virgens que preparavam o caminho para o cortejo nupcial. Precisamos estar vigilantes para não sermos dominados pelo sono da indiferença. Qual é o sono da indiferença, irmãos? Hoje, nós temos o hábito de nos acomodarmos com as situações. E, por estarmos acomodados com as situações, nos permitimos fazer coisas que às vezes não eram para serem feitas. Porque Deus perdoa, porque Deus não está vendo, porque Deus não está me cobrando. E, na verdade, a falta de cobrança não acontece porque Ele não está vendo.
A falta de cobrança está acontecendo porque você se distanciou ao ponto de não estar mais ouvindo a voz de Deus. Porque quando você está próximo dele, ouvindo a voz dele, tudo que realmente não agrada a ele, que ele fala, você ouve, porque você está em uma relação de proximidade. Mas quando você está em pecado, e o pecado é a única coisa que faz separação entre você e Deus, então não é Deus que se afastou de você, foi você que se afastou dele. Enquanto você se afasta dele, você para de ouvir a voz dele da forma como ele gostaria que você ouvisse. Aí muitos dizem, Deus não está me cobrando, não, é porque você está vivendo uma vida de pecado, mas tão frequente, que você parou de ouvir a voz dele. Amém? Então todos os crentes fiéis que estiverem vivos nesse dia glorioso serão levados para encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos reunidos com ele para sempre. É promessa de Deus? É. Está escrito? Está. Vai acontecer? Vai acontecer. Só que só vai subir aqueles que realmente estiverem preparados. Se não estiver preparado, não adianta. Tá? É como diz um amigo meu, Deus não é eletrodoméstico para viver comendo pilha. Então, não adianta, não vai ter como colocar pilha no dia do arrebatamento para o Senhor resolver te levar, não. Ou está preparado ou não está. Se não estiver preparado, não adianta. Tem de estar preparado. Porque é como se fosse um ímã, irmão. Tá? Se um ímã grande passa por cima de ímãs menores, automaticamente ele vai ser imantizado. A imantização para a salvação e participação do arrebatamento é a santificação. E ponto final. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, a respeito da ressurreição, afirma que a morte será tragada na vitória. Porque aqueles que participarem do arrebatamento, como está escrito no livro da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 54, diz que a morte foi tragada na vitória. Por quê? Porque aqueles que estiverem participando do arrebatamento não morrerá mais. A morte será tragada pela vitória. Qual é a vitória? A vitória de ter sido salvo por Cristo no dia do arrebatamento. Então, a partir do momento que a pessoa é arrebatado, ele passa a ter vida eterna com glória no céu. A vitória sobre a morte acontecerá simultaneamente com a redenção dos justos, que morreram desde Abel, pois a morte será derrotada com efeito retroativo e até o mais novo convertido. Naquele momento será transformado, como falamos, e receberá um corpo incorruptível. Igreja e Cristo. Precisamos compreender que a segunda vinda de Jesus acontecerá em duas etapas distintas. Na primeira, ocorrerá o arrebatamento da igreja. E Cristo voltará de forma invisível nas nuvens. É como Deus deu a graça até de falar no início. Só quem vai ver é quem vai ser arrebatado. É só quem vai ser trasladado. Tá? É de forma invisível. Os ímpios, as pessoas que aqui ficarem, não o verão. O Senhor, em um abrir e fechar de olhos, numa piscadela, arrebatará para si todos que receberam Jesus Cristo mediante a fé. Então, quando isso acontecer, irmão, acontecerá um grande burburinho de notícias aqui na Terra, porque uma grande quantidade de povos em todo o mundo sumirá de uma forma única. É o arrebatamento coletivo. Está profetizado isso? Está escrito isso? Está. Vai acontecer? Vai. Porque tudo que o Senhor prometeu, ele cumpriu. Por que que esse evento ele não vai cumprir? Vai, porque é uma promessa. A segunda etapa acontecerá no fim da grande tribulação. E dessa vez todos verão a Cristo acompanhado dos crentes que foram arrebatados. Na segunda etapa, Jesus salvará e restaurará o povo de Israel. Ele também destruirá o anticristo e governará a terra por 1000 anos. Quando falamos arrebatamento da igreja e grande tribulação,
Existem três vertentes hoje chamadas de pré-tribulacionista, mesotribulacionista e pós-tribulacionista. Tá? O livro de, salvo engano, Tessalonicense, 2 Tessalonicense 2, diz assim: a vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. A gente vai saber quem é o anticristo? Vai. Mas vão participar do governo dele? Não. Por quê? Porque a vinda de Cristo acontecerá antes, precederá. Né? E todos os versículos bíblicos aqui que nos falam a respeito da igreja, tá? Nos falam a respeito do tribunal de Cristo, das bodas, fazem menção de que tudo isso acontecerá nos ares, na glória, enquanto na terra estiverem passando pela grande tribulação. Então, os que estiverem no céu, nós os que estamos no céu, estaremos no céu, estaremos participando das bodas e do tribunal de Cristo, que é algo de estudo em lições futuras, tá? Mas aqueles que aqui estiverem participarão da grande tribulação. No sermão profético, no capítulo 24 do Evangelho segundo Mateus, do versículo 45 a 51, no seu sermão profético, Jesus se utilizou de uma parábola para ensinar sobre estar vigilante quanto à sua volta. O mestre conta a história de dois servos, um fiel e prudente e outro mau. O servo mau pensou que o Senhor demoraria a voltar, então se descuidou e começou a agir de forma insensata. Existem muitos hoje, irmãos, que servem a Deus, que se dizem cristãos hoje, que ao invés de se manter na santidade, têm aprontado, têm feito coisas que não convêm, que não condiz com o testemunho cristão, tá? Mas a Bíblia diz assim: aquele que for limpo, limpe-se mais ainda, e aquele que for sujo, suje-se mais ainda. Então, se por um acaso não estiverem vivendo a vida de santidade, estará se comportando como servo mau. E a Bíblia me disse que eu preciso continuar sendo bom, prudente, porque nós estamos esperando um grande evento que acontecerá a qualquer momento. O servo mau pensou que o Senhor demoraria a voltar, então se descuidou e começou a agir de forma insensata. Precisamos estar vigilantes, jamais perdermos a sobriedade e a sensatez na nossa caminhada cristã. Tem crente hoje, irmãos, que andou 30, 40 anos, 50 anos até no Evangelho, e quando chega no final da vida, vem aprontando, fazendo coisas de menino. Outros se desviam, vai para o mundão, aprontar, fazer coisas que não convém, que não fizeram durante uma vida inteira. Mas quando chega no final da vida, em vez de se manter firme, porque está chegando o momento dele partir da terra, porque o arrebatamento coletivo ainda não aconteceu, mas ele pode participar de um arrebatamento único, como é que se diz, independente, e ele não está mais preparado porque ele resolveu jogar tudo para trás. Então precisamos manter a sobriedade e a sensatez da nossa caminhada cristã. Temos de viver crendo que o Senhor Jesus não tardará a voltar e que teremos de prestar contas com Ele das nossas ações. Salvo engano, no livro de Eclesiastes, capítulo 11, no seu versículo 9, diz assim: que vós, mancebos, deixa eu até pegar aqui a Bíblia, porque aqui eu já leio certinho, sem colocar palavras minhas, né? No livro de Eclesiastes, no seu capítulo 11, no versículo 9, diz assim: alegra-te, jovem, na tua mocidade, alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e ande pelo caminho do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que anda, na verdade, e anda pelo caminho do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Então você pode fazer o que você achar que deve fazer. Viver da forma mais dissoluta possível. Sabendo, porém, que naquele grande dia Deus vai trazer tudo a juízo. E tem outra coisa. Se foi um justo durante muito tempo
mas não estava preparado para o dia do arrebatamento, não adianta você ter servido a Deus 50 anos. Vai ficar. Não vai subir com a igreja. Ok? No sermão profético de Jesus, o mestre fez uso de uma trilogia de parábolas. A palavra dos 2 servos, das 10 virgens e dos 10 talentos. Jesus conclui o sermão contando a história de 3 homens que receberam do seu senhor dinheiros para investir. O senhor deu os talentos a todos e depois se ausentou, indo para um lugar distante. 2 servos, enquanto esperavam seu senhor, investiram os talentos que receberam. Mas um deles enterrou o talento recebido. Como muitos de nós, ele dormiu o sono da indiferença. Não enterre os seus dons e talentos. Seja produtivo e utilize-os enquanto ainda há tempo. Quando a Bíblia fala a respeito dessa parábola, está falando de dons, está falando de ministérios, cargos eclesiásticos, né? Missão que o Senhor deu, que o Senhor confiou a um, a outro. E alguns, irmãos, nesses últimos anos, nesses últimos tempos, a gente jogaram tudo para trás, deixado de exercer sua missão, deixado de fazer aquilo que Deus assim o determinou. Tá? Só que essa missão, esse descaso com a missão, esse descaso com a sua obrigação, espiritualmente falando, também Deus pedirá conta. Então, que estejamos vigilantes na nossa forma de viver, que estejamos vigilantes nos nossos comportamentos, nas nossas missões, nos nossos compromissos com Deus, porque de tudo o que ouvimos, de tudo o que sabemos, de tudo que nos foi profetizado, pode ter certeza de uma coisa: nenhuma das suas palavras cairão por terra. Acontecerá no tempo de Deus, na nossa vida e em toda a terra. E toda a terra saberá que o nosso Deus não mente, porque Ele cumpre a sua palavra. Amém? Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos faça entender que precisamos manter as lamparinas acesas, que precisamos granjear os nossos talentos, para quando Ele requerer de nós, possamos estar com as mãos cheias de frutos para apresentar para Ele. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. A paz do Senhor Jesus, a paz de Deus a todos.